Olá, sejam muito bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas. Essa é uma iniciativa da Clint Hub em parceria com a Bride Nacional e a Agência ProMais. Meu nome é Estevão Soares e durante essa semana eu vou conversar com os maiores especialistas de marketing digital, especialmente com conteúdo direcionado para quem é agência, para quem é consultor, para quem é freelancer. Então fica de olho porque tem muita gente especial aqui para você acompanhar, beleza? Antes de a gente começar, tenho dois recados importantes. Primeiro que a programação, como você viu, ela é bem extensa. São mais de 80 palestras, então tem muito conteúdo para você aproveitar, e às vezes esses conteúdos são simultâneos, certo? Mas não precisa se preocupar, porque ele vai ficar disponível até o dia 28 de fevereiro para você poder assistir tudo, mas não perde o prazo, beleza? Até dia 28 de fevereiro, tudo disponível para você. A outra é a dica, é um sorteio, aqui outro recadinho, é um sorteio. Você vai concorrer a um ingresso do Digitalks Expo 2020 e também a um livro meu, Mentropia, um guia para você desenvolver a sua estratégia digital. Para participar é super fácil, você tira uma foto agora, faz um print aí, marca com a hashtag SMV2020, não esquece de publicar e que seja público, né? Para a gente poder acompanhar também. Automaticamente você vai estar participando. O sorteio vai acontecer na sexta-feira no perfil da Clint Hub. Então entra lá no Instagram, já segue o perfil da Clint também, e aí você vai poder acompanhar esse sorteio ao vivo, beleza? Hoje você vai curtir demais, porque eu tô aqui com duas especialistas em gamificação e também são minhas amigas, a Diana Pádua e a Carol Pina. Eu vou falar um pouco delas. A Diana, ela é consultora, professora, palestrante de marketing e estratégia digital, tem mais de 14 anos de experiência, estou com várias empresas grandes como Nissan, Wine Vinhos, Vale, Hipervarejo, Polícia Militar do Espírito Santo, entre outras. Também é professora convidada do MBA em Comunicação e Marketing da UVV, Universidade de Vila Velha, e co-criadora do desafio Level Up. Acompanhando está a querida Carol Pina, que tem quase 5 anos de experiência em marketing digital, formada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, fundadora e diretora da Vinci, uma agência digital e cofundadora do Desafio Level Up. Tem experiência em treinamentos usando gamificação em empresas como a Rede Gazeta, também já ministrou palestras sobre gamificação no Social Media Week, por exemplo, fora o SMXP. Né? Enfim, sejam muito bem-vindas, minhas amigas Diana e Carol. Ei, Estevão, obrigada aí, viu? E aí, Estevão, obrigada. Novamente, obrigada pelo convite a Clint, né, e a Brade. Tamo junto. Bacana. Hoje o assunto é gamificação, como projetar experiências para motivar e engajar pessoas, algo extremamente necessário, conforme a nossa atenção fica cada vez mais difícil de ser adquirida e de ser retida, né? A gamificação passa a ser um ativo, uma estratégia importantíssima, mas vamos lá, vamos começar do início. Né? O que é gamificação, na verdade? É um joguinho só? Como é que é isso? Então, a gamificação, a gente usa estratégias de jogos para cumprir um objetivo, principalmente engajar pessoas. Só que a gamificação não é só você criar joguinhos onde você reúne o pessoal da sua equipe e faz um joguinho ali para motivar a galera dentro do escritório. É muito mais do que isso, entendeu? Sim, a gamificação, ela, como a Carol falou, né, usa essas metodologias de jogos mesmo, essas técnicas de jogos, para criar experiências imersivas. Então, você está falando desde um treinamento que inclui a gamificação ali, a também pensar em comunicação interna, pensar em engajar pessoas nas redes sociais ou em alguma campanha específica de marketing, né, ou até mesmo em aplicativos, manter o usuário ali dentro, né, engajando com aquele aplicativo. Né. Acho que o maior exemplo, o grande exemplo que colocou o tema gamificação na boca do mundo foi o Foursquare. Né. O Foursquare, ele lá atrás, 2009, ele já tinha essa coisa dos badges, né? Aí você tinha gente ali concorrendo para ser prefeito daquele local e tudo mais, e aí quanto mais check-in você fazia no local, né, o aplicativo de geolocalização, mais você ganhava pontos ali dentro, naquele ranking, se tornava prefeito. Se você fizesse check-in em vários lugares de bar, por exemplo, você ganhava um distintivo de o cara da balada, enfim, né? Então, ele que começou a incluir essas estratégias de gamificação, né? E a partir daí que a gente começou a falar bastante. Poxa, bacana. Vocês acham que
Assim, essa primeira iniciativa do Foursquare de gamificar a geolocalização, vocês acham que isso impactou o mercado posteriormente? A gente tem algum impacto de outras empresas que absorveram esse modelo hoje ou não? Como é que vocês veem isso? O impacto do Foursquare ter sido um dos primeiros no mercado aí? Eu acredito que com a geolocalização, até o próprio Instagram, Facebook e tal, né? Foi uma forma de falar, olha, a pessoa está aqui, olha o cliente visitando a minha loja, por exemplo, entendeu? Isso num modo bem geralzão. Mas, assim, levando em conta o que o VoiceFire fez, acho que dá para aplicar, dá para você sentir uma nostalgia e replicar isso, até usando o próprio Instagram mesmo, o Facebook, enfim. Aí já estou tendo ideia já de gamificação usando geolocalização. Bacana, aproveitando que você está tendo ideia, você pode desenvolve depois isso aí, Diana, e aproveita e fala para mim o que são esses motivadores extrínsecos e intrínsecos dentro do conceito da gamificação. Tá. Só complementando, né, o que a Carol falou com relação ao impacto do Foursquare, né, dessa gamificação, a gente teve vários exemplos, a gente vai falar ao longo aqui também, mas só para falar de um que eu tenho visto recentemente. No Facebook, ele está colocando agora um joguinho, um quiz entre amigos para celebrar os anos de amizade de vocês. Então, o primeiro que eu vi foi com um amigo meu que já é desde 2008, antes até, meu amigo, e aí o Facebook me mostrava, me chamava para desafiar esse meu amigo, e aí eu ia lá dizendo, aí ele pegava, quantas fotos vocês tiraram juntos? Quantos check-ins vocês fizeram em tais locais? Então você vai respondendo ali num quiz e depois você desafia a pessoa para ver quem é que ganha e quem lembra mais das coisas, quem acerta mais. Então, ou seja, é uma técnica simples, mas de manter a pessoa ali dentro da rede também, que é o que a gente sabe que é o grande objetivo, né, das redes, é manter o usuário ali dentro. Então, esse é um exemplo, né, que veio desse impacto lá de trás. Com relação a motivadores, isso a gente até estudou bastante tem um livro que a gente indica que é o Gamificar, do Brian Burke, que ele fala o seguinte: ele vai lá na teoria da motivação, né, e aí especialmente no Daniel Pink, em que ele fala que as pessoas elas têm motivadores intrínsecos, que são aqueles motivadores, aquelas coisas que me motivam, mas que são minhas. Então, as necessidades básicas, autorrealização, status social, a questão de... Ai, gente, fugiu. Me ajuda, Carol. A questão, tipo, os seus objetivos pessoais. Propósito. Propósito, e não, tipo, o que a empresa quer que você faça. São coisas diferentes. Exatamente. E os motivadores extrínsecos são aqueles que a gente conhece mais como uma coisa mais transacional, no sentido de salário, bônus, essas coisas mais... em que eu ganho alguma coisa para fazer aquilo ali. Né? O intrínseco é comigo mesma. Eu ganho o quê participando de um jogo desse? Eu me divirto, eu mostro para os meus amigos que eu sou prefeita daquele local, né? Eu tenho ali uma coisa de moeda social também, autorrealização, minha vontade de me superar em desafios e tudo mais, né? E o extrínseco, que aí sim a gente está falando de um prêmio ou alguma coisa um pouco mais palpável que não tem relação comigo. Ficou claro? Não, ficou super claro. Você pode, assim, por exemplo, eu estou montando uma estratégia de gamificação. E vamos lembrar assim, por exemplo, eu sou agência ou sou consultor e vou montar uma estratégia de gamificação para os meus clientes. Qual que é o caminho que vocês consideram que é o ideal para iniciar essa conversa, considerando esses dois motivadores? Eu tenho intrínseco e extrínseco. O que é o mais fácil, ou por onde é mais tranquilo começar? Ou isso depende do negócio? Como é que vocês, no lugar de quem oferece o serviço, poderiam avaliar isso? Eu acho que o primeiro ponto é você saber se o público-alvo está pronto para algum tipo de gamificação. Porque, por incrível que pareça, é uma questão que está em alta e tudo mais,
Mas, assim, nem todo mundo está preparado para isso. Não é todo mundo que vai receber a gamificação com os bons olhos. Ainda existe aquela coisa do tipo, é só um joguinho. Estão fazendo isso, enfim. Né? Mas primeiro você tem que entender qual que é o nível de preparação das pessoas, o nível de entendimento, ou, se possível, até preparar e fazer com que essas pessoas entendam, né? O que você está propondo, entendeu? Você lembra de algum exemplo, Carol ou Diana, assim, de alguma empresa que implementou a gamificação, mas o público não estava preparado para aquilo naquele momento? Deixa eu ver. Teve até Teve um cliente nosso, né? Cliente nosso, que a gente implementou um tipo de gamificação, mas assim, a gente foi muito enviesada no sentido do tipo, na hora do briefing, a gente pulou essa parte do público-alvo. A gente foi na onda do cliente, do tipo, o cliente conhece o público-alvo dele, poxa, 40 anos no mercado, claro que conhece, né? Mas só que não, entendeu? E aí, assim, foi uma experiência bacana. Acabou que o resultado final, assim, a gente tirou muito aprendizado disso. E um desses aprendizados foi justamente disso. Tipo, nunca confie no seu cliente, entendeu? Porque às vezes pode, né? Na verdade, foi realmente, assim, o game, a ideia ficou tão legal, assim, ficou muito bacana, mas não era para o público dele, sabe? Então, realmente foi frustrante, assim, no final de você ver, poxa, todo aquele trabalho e você falar, cara, as pessoas não estão entendendo, realmente aí você vê um projeto acabar não dando certo por causa de um erro nosso também, né? Da gente não ter diagnosticado que o negócio não estava indo do jeito que a gente gostaria, né? Que as pessoas não iriam interagir da forma como a gente estava pensando. Então isso foi realmente um problema. Mas você tinha perguntado uma outra coisa, Estevam, você lembra? Eu tinha perguntado sobre a questão de, por exemplo, eu estou fornecendo serviço de gamificação, vou implementar a gamificação, o impacto dos motivadores extrínsecos e extrínsecos nessa prestação de serviço. Tem um caminho mais fácil, depende do negócio? Como é que vocês consideram esses motivadores numa análise inicial para um cliente que eu vou implementar a gamificação, por exemplo? Tá, uma das coisas até que o Brian Burke bate bastante no livro, no Gamificar, é que a gamificação ela sempre coloca algum motivador intrínseco junto. Porque você não está falando só de um programa, e aí a gente entra um pouquinho nas diferenças, de um programa de recompensas. Apesar dos programas de recompensas, de pontos, eles também envolverem algumas técnicas de jogos ali, você tem a questão do ranking, você tem o grupo VIP, né? Imagina um programa de milhas aéreas, por exemplo. O cara que viaja muito, ele vai evoluindo no programa, ganhando mais milhas, ganhando serviços, experiências diferentes e tal. A experiência dele se destacar socialmente, porque ele tem uma sala especial, porque ele pode viajar, porque ele pode conhecer o piloto avião, sei lá, alguma coisa assim, né? Esse tipo de experiência ela acaba trazendo motivadores intrínsecos, sim, né? Mas o foco do programa ele é transacional. O que eu quero fazer é com que as pessoas viajem mais, né? E comprem mais passagens e tudo mais. Então, o foco do programa é transacional. Nesse caso, ele é um programa de fidelidade. Quando você fala de gamificação, o foco, você tem que manter o objetivo sempre primeiro, o objetivo do jogador, que aí ele tem essa conexão com o objetivo da empresa. Se eu estou pensando no objetivo do jogador, eu estou pensando justamente na diversão dele, no quanto ele vai parecer bacana e legal para os amigos, no quanto ele vai gostar de seguir aqueles níveis e evoluir ao longo do jogo, né, ou algum tipo de aprendizado, ou então em alguma coisa que seja muito mais fácil de ele fazer, que ele vai aprender e ele vai gostar. Por exemplo, teve um jogo que foi feito, uma gamificação que foi feita por um banco, que eles fizeram um mini curso online, mesmo uma jornada, para as pessoas aprenderem a mexer no internet banking, né? Então ali você está ensinando, você está utilizando as técnicas de gamificação e você está também entregando um valor tangível para o cliente no sentido de isso vai me dar mais tempo, isso vai me dar... Então é isso que eu falo quando eu coloco o objetivo do jogador junto com o objetivo da empresa, né?
Você também ali está falando de diminuir custo, por exemplo, da empresa em relação a ter mais agências, por exemplo, ou menos agências bancárias, porque o cara já consegue resolver bastante coisa no internet banking. Então, você já começa a falar um pouquinho de estratégia de negócios aí também, mas sempre com esse objetivo do jogador em vista. Então, Tem um vamos outro trazer aqui. exemplo. Não, pode falar, Carol. Tem um outro exemplo também de uma empresa de seguros, que eu não lembro o nome, que fez mais ou menos isso. Uma espécie de, não um questionário, mas usou a gamificação para mostrar para o público qual que é o melhor tipo de seguro para a pessoa. Então, assim, a empresa não deixou a pessoa simplesmente contratar qualquer seguro. Então, ela tinha que passar por uma série de etapas para saber qual que era o melhor serviço para ela também. Poxa, bacana. Eu queria, até antes da gente continuar, voltar um passo para, assim, por que é importante usar a gamificação? Qual que é o meu, estrategicamente falando, quando eu estou olhando um negócio, o que me motiva a aplicar gamificação em um negócio, por exemplo? Por que eu vou usar gamificação? Assim, Carol, acredito que é uma abordagem mais voltada para o lúdico, não lúdico somente do divertimento. Mas a questão do tipo, cara, é uma coisa diferente. Você vai estar ali em contato com outros tipos de emoções, por exemplo. E aí você vai poder impactar de outras formas, entendeu? E é diferente de você fazer, por exemplo, só uma palestra ou só um e-mail marketing, ou o que seja, entendeu? E por que você acredita que isso seja importante? Por que é importante além do e-mail marketing? Por que é importante além da palestra, por exemplo? Uma das coisas que eu sempre lembro, Estevão, eu até coloco lá aqui aí, nas minhas aulas e tal, ideia roubartilhada do Estevão Soares, foi um slide seu em que você mostra 4 emojis e aí você fala como engajar as pessoas. Me surpreenda, me faça rir, qual que era o outro? Me faça chorar e tem um outro. Eu acho que é me provoque. Isso, eram os 4. Se você reparar também, nas redes sociais, as próprias reações das pessoas, elas estão ligadas com esses sentimentos básicos que a gente tem. Bora lá assistir Lembrado Divertidamente, né, do filme, das nossas emoções básicas. Se eu estou querendo me conectar com o consumidor de uma forma que seja um pouco mais humana e profunda, então a gamificação ela passa a ser uma estratégia muito bacana a ser considerada. Lógico que a gente falou, não é para qualquer negócio, né? Tem uma série de fatores aí para considerar, mas a gamificação ela se torna uma estratégia interessante porque ela engaja nesse nível emocional, né? Ela trabalha nesses motivadores extrínsecos de conexão do consumidor com a marca. Poxa, bacana, bacana. Você falou alguma coisa, Carol? Eu ia falar tudo quase que Diana falou, mas é isso aí, concordo 100%. Não, bacana, bacana. É importante porque às vezes o pessoal olha assim e fala assim, não, beleza, isso é uma buzzword e tal, e eu vejo que não, eu vejo que gamificação é algo que pode transformar o negócio de uma forma muito íntima, assim, de uma forma muito natural e gerar ações, provocar ações, hoje é dificílimo. Qualquer ação que você pede para um usuário online é muito complicado, tá todo mundo pedindo alguma coisa, você entra, você abre uma rede social, todo mundo tá querendo algo de você, né, o tempo todo. E eu acho que um dos motivos pelo qual eu acho gamificação fantástico é isso, a hora que você vê, você está totalmente imerso e tem a oportunidade de executar ações que se fosse um pedido direto, ou um hard sell, ou um call to action natural, assim, tipo, você provavelmente não teria aquele nível de envolvimento, né? Então, por isso que eu queria saber a opinião de vocês. E complementando, a Diana chegou a comentar um pouco sobre isso, eu queria que vocês duas expandissem um pouco mais nesse contexto, porque assim, a gente tem programa de fidelidade, tem programa de recompensa, tem um incentivo. Qual que é a diferença da gamificação para programa de fidelidade, recompensa e incentivo? Então, assim, para gravar, programa de fidelidade é aquele cartãozinho que você recebe do restaurante e você tem que preencher os 10, entendeu? Então, assim, no final você vai ter um prato no restaurante, enfim, qualquer outra coisa.
isso não é gamificação, porque gamificação a gente volta naquela parte dos objetivos intrínsecos e extrínsecos. A pessoa gosta daquele restaurante, vai continuar indo naquele restaurante, beleza. Mas assim, não é prioridade para a pessoa, ela só quer aquele objetivo do momento, que é se alimentar. Não é um objetivo da vida dela, eu quero me alimentar todos os dias nesse restaurante porque é meu sonho de vida, entendeu? São coisas diferentes, mas que funcionam, entendeu? Só que em esferas diferentes. É bem isso mesmo, na verdade, de novo o Brian Book, né? Ele fala, assim, só para dizer também que o Brian Book, embora eu esteja falando muito sobre ele aqui, tem coisas que eu não concordo com ele. Por exemplo, a definição dele de gamificação. Ele coloca a gamificação como ligada a aplicativos digitais e para empresas grandes. Isso eu não concordo, eu acho que não existe essa necessidade. A gente pode gamificar um treinamento, a gente pode gamificar alguma coisa feita com papel e caneta, né? Só para esclarecer assim. Mas uma coisa que ele fala muito é justamente que, embora jogos, gamificação e programas de recompensa, programas de pontos e tudo mais, eles tenham similaridades, muitas similaridades, porque querendo ou não, você tem no programa de recompensa um ranking, você tem ali alguma coisa de você evoluir, você tem alguns elementos da gamificação ali. Mas o que é mais importante para entender a diferença são as diferenças mesmo entre eles. Né? São mais importantes do que a forma como eles são parecidos. Então, a principal diferença que ele coloca é justamente a questão dos motivadores. A gamificação, ela tem um motivador ali para estimular uma inovação, para engajar as pessoas. Então, você está falando de novo, motivadores intrínsecos. Agora, quando você coloca no programa de recompensa, querendo ou não, um dos principais objetivos é justamente o transacional. Né? Eu quero que a pessoa consuma mais aqui para que ela ganhe uma premiação, ela seja recompensada de alguma forma. Eu quero que os meus funcionários se envolvam mais e entreguem determinados resultados, mas ainda ali eu estou falando de transacional, né? Eu não estou falando necessariamente da questão motivacional e intrínseca. Né? Essa é a diferença que ele coloca. E jogos são puramente entretenimento. Né? Então ele separa dessa forma. Eu concordo, eu acho que a gamificação ela tem esses objetivos de engajamento, de gerar inovação e de ensinar também edutainment, né, que a gente fala. Então, eu acho que tem bastante isso. Acho bem bacana, você usou um termo edutainment, né, não sei se o pessoal pegou, de educação com entretenimento. E, bacana, várias explicações legais. Vocês têm mais exemplos a respeito de gamificação? Algumas histórias, algumas coisas que vocês podem contar? Sim, a gente tem exemplos, né, de marcas mesmo, mas também tem exemplos nossos, né? Então, um exemplo de marca também que usa bastante isso é o próprio Nike Plus, o aplicativo da Nike, né? Você acaba querendo começar a correr, você acaba querendo continuar naquilo ali por conta dos elementos de gamificação que tem. Outro exemplo também que eu acho muito bacana foi o de um hospital, a gente anotou o nome dele aqui, foi Healthcare, não foi esse não, Carol, foi o pessoal das crianças com câncer, que elas tinham um aplicativo. Foi para Care University. Foi esse mesmo? Foi esse mesmo. Que as crianças elas tinham ali um aplicativo para dizer por que elas estavam sentindo, se elas estavam melhores, se elas estavam sentindo dor e tal. Isso para o hospital conseguir entender e monitorar resultados. Só que para fazer a criança entrar e preencher um relatório, preencher um questionário todo dia, né? Imagina, a criança já está num tratamento que já é pesado, que já é complicado, dolorido, e ela ainda ter que fazer isso como uma obrigação. E eles criaram, então, foi um departamento de polícia, não, foi um exército, e aí elas iam evoluindo, tenente, capitão e tudo mais. Então, eles montaram toda uma gamificação para manter as crianças engajadas. E aí eles conseguiram ter realmente resultados que ajudaram no tratamento de câncer lá para frente também e tudo mais. Então, foi bem bacana. Um outro exemplo aí nosso, né?
a gente fez uma vez um treinamento, né, na Rede Gazeta, que é afiliada da Rede Globo aqui no Espírito Santo. A gente fez esse treinamento sobre gestão de crises. Então a gente montou um jogo de RPG, com base em RPG, mais caneta e papel, aquela coisa toda. E a gente ali, naquele grupo de pessoas, naqueles grupos, eles tinham um tempo específico para cumprir rodadas, jogavam um dado, o dado dava a questão da imprevisibilidade do cenário. Então a gente entregava um briefing para eles, falava, olha, vocês estão passando pela tal crise, né? Estão tendo a marca comentada de forma negativa nas redes sociais, por esse motivo e tal, dava ali o cenário. As pessoas começavam então a discutir, elas tinham cada uma um papel, então um tinha que ser o líder, o outro tinha que ser o criativo, o outro tinha que ser o otimista, o outro era o pessimista, então a gente, né, tipo, mantinha ali uma heterogeneidade de pessoas, papéis, e aí esse grupo então começava a definir quais eram as ações que eles iam fazer. Para cada ação tomada, eles tinham que rodar o dado outra vez para ver se aquela ação tinha ido bem ou mal e discutir, né, e falar qual vai ser o próximo passo. Então a gente teve algumas rodadas e foi muito bacana, porque no final depois a gente tinha um debriefing e aí falava, porque às vezes o dado também pegava, né, o grupo reclamava que o dado estava batizado, que só dava cenário negativo e tudo mais. Mas a gente tinha esse debriefing para falar, beleza, eu acho que vocês agiram de forma bacana aqui, vocês poderiam ter pensado nisso. Então a gente teve toda essa conversa depois. Mas foi uma dinâmica gamificada. Bacana, até você falou... pode falar, Carol. Um outro exemplo que eu gosto bastante, assim, é o de um banco que ele usou a gamificação para motivar os clientes. Só que esses clientes, eles funcionavam como acionistas também, porque parte dos lucros desse banco, os clientes viam para onde que ia esse lucro. E aí, dentro dessa plataforma desse banco, os clientes ganhavam status, iam ganhando mais visibilidade e poderiam votar para onde esses lucros iam. Por exemplo, teve um momento em que o banco fez a seguinte pergunta: as pessoas que atrasam no pagamento, no cartão de crédito, elas vão ganhar mais taxas ou vai tirar as taxas? Só que se você pensar por um lado, esses clientes são clientes do banco e querem, assim, se eles fossem pensar como clientes, eles iriam pedir para tirar as taxas, porque, poxa, eu sou cliente, eu vou pagar mais taxas do banco? Só que o oposto aconteceu. Eles falaram para aumentar as taxas, porque eles meio que se sentiam como donos do banco também. Só que eles tinham um comportamento de acionistas, só que não eram acionistas do banco. Entendeu? Poxa, muito bom. Eu lembrei aqui de um case, eu não sei se foi na palestra de vocês que eu vi, da Hermes Pardini, do óculos de realidade virtual também para vacina, até uma iniciativa que acho que o Rodrigo Dias Arnaud que encabeçou isso. Foi bem bacana. Foi na palestra de vocês, né? Que eu acho que a primeira vez que eu vi sobre isso, um case que explodiu no Brasil, né? Foi bem bacana. Vocês podem comentar um pouco dele? Sim, eu gostei muito desse case também, né? Que eles pegam e... O que acontece? Criança morre de medo de vacina, isso não é segredo para ninguém. E quando as crianças chegavam lá, querendo, né, chorando, não, vai ter agulha, não sei o que e tal, tem criança que até a gotinha, né, enfim, faz um escândalo, aquela coisa toda. E eles mostraram que se a criança está entretida em uma história, se ela está ali dentro, né, de um jogo, um ambiente lúdico, ela consegue se distrair tanto que ela nem sente que ela está tomando uma vacina. Né? Então eles pegaram e fizeram um jogo em realidade virtual. Tem uma personagem que chega ali: olá, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, que bom que você veio, eu preciso da sua ajuda para a gente proteger a nossa cidade e tal. E aí, primeiro eu vou colocar um símbolo de fogo, alguma coisa de gelo. Ela colocava a insígnia de gelo na pessoa, enquanto a enfermeira, acompanhando pelo celular, já ia lá e passava o algodão. Daqui a pouco agora é a insígnia de fogo. Aí vinha a enfermeira com
a agulhinha, né, com a vacina. A criança nem percebia que ela estava tomando uma agulhada, né? Enfim, eu fico imaginando, realmente você olhava as crianças, não, eu tinha medo de vacina, agora não tem mais não. Enfim, né? Então realmente foi um case muito legal. Bacana, né? Eu gostei demais, porque essa utilização da gamificação para quebrar uma barreira tão grande mostra muito do potencial que tem, né? Eu queria que vocês comentassem, como especialistas, tem um processo, né? Como é que é esse processo do design da experiência do jogador, do participante da gamificação? Primeiro você tem que saber o que você quer com a gamificação, né? E aí você define as métricas e define como que vai mensurar isso. E aí tem dois pontos importantes. Primeiro que você não precisa ter uma super, hiper, mega plataforma para mensurar, nem criar uma ferramenta, não. Às vezes com o Excel mesmo você consegue fazer isso, ou às vezes, dependendo, existem plataformas que conseguem, você consegue fazer uma determinada configuração que você consegue puxar isso. Por exemplo, usando o Google Analytics, dependendo do que você quer fazer. E, assim, a gente já usou Excel para medir algumas coisas, então é aquela coisa do autor do livro que a gente discorda, que não precisa ser complexo, não precisa ter estruturas gigantes, entendeu? Você vai elaborar um pouquinho mais sobre essa parte do processo? Não, vamos sim. E aí depois você quer falar alguma coisa de... Não, pode continuar. Então beleza. Fiz uma pausa dramática. Sim. E aí depois você conheceu o seu público-alvo, né? Coisa que eu e a Dia a gente achou que a gente conhecia, mas a gente não conhecia direito. E aí, se você errar, não tem problema, porque todo mundo erra, a questão de público-alvo, mas o negócio é você descobrir que você errou o mais rápido possível. E aí, em seguida, você, depois de definir as métricas do seu negócio, você tem que definir quais são os objetivos do jogador com aquilo. Porque uma coisa é a visão de negócio de quem está olhando aquela gamificação, e a outra é a visão do jogador para aquele produto ou serviço, enfim, que ele está tendo contato, porque são duas visões diferentes, né? E Poxa, bacana. em seguida... Oi? Não, bacana. Ah, tá. Depois, a hora que você terminar, se você puder falar para mim as etapas do processo, só para a gente dar aquela resumida, ia ficar legal. Uhum. Di, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Vamos só, então, resumir. Primeira etapa, resultados comerciais e métricas de sucesso, né? Quais são os objetivos que eu tenho, como que eu vou medir isso. Segundo lugar, público-alvo, entender bem a persona, entender se ela utiliza games online ou se ela utiliza games mais... se ela está numa fase de jogos um pouco mais simples, como palavras cruzadas, sei lá, né? Como que ela está ali nesse nível de envolvimento com jogos e com tecnologia. Os objetivos do jogador, pensar nessa questão do motivacional, das motivações intrínsecas e extrínsecas, né? O modelo de engajamento, como que eu vou fazer com que essa pessoa se engaje com a minha gamificação, né? Com a minha campanha. Ela precisa crescer ali dentro e eu preciso que ela continue se engajando comigo durante um X tempo, ou eu preciso simplesmente que ela chegue no final e ela seja recompensada por isso, alguma coisa, né? Como é que ela vai fazer em termos sociais? Como é que esse jogo vai ser em relação aos amigos dela? Ela pode convidar, ela pode, né, chamar as pessoas? Então eu penso nesse modelo, como que ela vai se engajar nesse jogo. Depois a gente entra em espaço de jogo e jornada. Então, como é que vai ser essa ambientação? Vai ser um dia a dia normal? Vai ser como um que a gente fez, né? Foi lá, voltando na era colonial, no Brasil e tudo mais. A gente vai colocar as pessoas dentro de, sei lá, como que vai ser esse ambiente? Vai ser missão secreta, enfim, né? A gente vai pensar ali como é que vai ser esse espaço de jogo
e como que vai ser essa jornada em termos de aprendizado. O que o jogador precisa aprender de lições dentro do próprio jogo para evoluir nele. Então, imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo que eu gosto de falar muito de joguinhos mesmo, de aplicativos. Os da Disney, eu acho que eles fazem isso muito bem. Eles te mantêm num nível de a próxima missão, ela é fácil, mas ela é desafiadora o suficiente para você querer continuar jogando. E aí acabou suas vidas, e aí você tem 10 minutos esperando para uma nova vida chegar. Você está lá esperando os 10 minutos, porque você quer continuar atingindo aquelas pequenas metas dentro do jogo. Isso é pensar a jornada, né? Carol, você quer complementar alguma coisa? Quer continuar? Não, acredito que é isso daí mesmo, né? Concordo com 200%. E também você, só retomando até um pouco do que a Diana falou, que é você ambientar o jogo, criar regras e pensar mesmo na parte do jogador, de como que vai ser a experiência dele. Porque se o jogador está acostumado só com palavras cruzadas, não está acostumado com outro tipo de tecnologia, e aí vem a questão de você conhecer também o seu público-alvo, como que você vai colocar regras muito complexas, vai colocar ambientes muito complexos, e aí você acaba comprometendo também a experiência do jogador. Então, todas essas etapas, elas se complementam em algum nível. Poxa, bacana. Muito legal vocês descreverem o processo. E acho que é isso. Vocês têm alguma consideração final com relação à gamificação? Querem deixar algum recado final com relação ao tópico? Sim, acho que o último passo do processo de design dessa experiência, né, que é jogar. Depois que a gamificação está pronta, você tem que jogar, você tem que testar, você tem que repetir, você tem que analisar essas métricas, ver aonde as pessoas estão tendo dificuldade, ver como você pode ajudá-las a passar por aquela dificuldade ou tornar aquele processo um pouco mais desafiador, enfim, né, a gente fala, né, cultura de testes o tempo todo. A gente tem que analisar aquilo ali e ver onde a gente vai otimizar, melhorar, o que muda e tudo mais, né? E assim, novamente, a gente não precisa de tantas... Às vezes a gente fala de aplicativos, a gente fala de uma série de coisas que são um pouco distantes de grande parte das agências ou consultores ou empresas, mas também a gente está falando de jogos, de gamificações que você pode fazer utilizando, sei lá, uma coisa que eu uso muito na sala de aula com os meus alunos é aquele Kahoot, né? Um aplicativo, escreve Kahoot, que é um aplicativo de game, de quiz mesmo. Eu já faço quiz ao vivo ali com as pessoas, já coloco eles para estudarem aqueles conceitos que eu quero que eles relembrem da aula anterior, e aí no final do módulo eu já entrego para eles prêmios, né, um livro, uma caneca, coisas, mas eu mantenho a turma engajada e estudando aquele assunto o tempo todo, né, e se preparando para a próxima etapa do quiz. Então eu acho que isso é uma plataforma que é gratuita, né, que dá para fazer ali no quiz ao vivo mesmo. Então imagina você fazendo um webinar, você fazendo alguma coisa, você coloca ali um quiz ao vivo, né? Uma outra forma fácil de você pensar também em utilizar a gamificação no dia a dia, sem realmente pensar num grande projeto ou qualquer coisa, utilizar as próprias ferramentas das redes sociais para isso, né? O Instagram, o Stories tem lá aqueles quiz, né? As enquetes e os quizzes ali, os testes, né? Ou então você pode pensar até mesmo em conteúdos que vão imergir a pessoa dentro de um universo, e aí você ia fazendo esse acompanhamento mais para frente. Por exemplo, teve um exemplo com um amigo meu que foi assistir nossa palestra lá no Social Media Week. Ele estava fazendo, e eu achei super bacana, eles montaram vários perfis no Instagram, e cada perfil ele apresentava um personagem ou alguma ação específica. Aí a pessoa fazia aquela ação e ia para um outro perfil. E aí todos os perfis estavam marcados e era como se fosse um jogo de mistério e missão secreta, que ele fez com vários perfis no Instagram e artezinhas e uma ligação entre esses perfis para a pessoa que descobrir primeiro qual era
mistério ali, o desafio e tudo mais. Então, às vezes, são coisas que dá para fazer com coisas simples, sim, né? Não precisa necessariamente de ter uma grande estrutura. Bacana. Você, Carol? Isso também, tudo que a Diana falou, da questão de você pensar sempre no simples também. Porque às vezes a gente quer complicar demais as coisas, e aí vem a frase do Estevão, o básico é o avançado, né? Que você às vezes pode fazer com o que está na sua mão. Pensar, voltar também alguns passos e pensar como se você fosse uma startup. Pensar ali, qual que é o mínimo que eu posso fazer para esse projeto dar certo? E às vezes o mínimo já é mais do que o suficiente para o projeto andar. Uma coisa que é legal também, uma ferramenta que dá para utilizar, que a gente já utilizou, né? Chatbot. Carol aí tem alguns exemplos de chatbots que ela fez gamificados que ficaram muito legais. Você faz ali dentro um storytelling, envolve a pessoa, né? E tem ali uma experiência imersiva de jogo também. Bacana, bacana. Acho que chatbot é realmente um ótimo exemplo de como várias empresas estão aplicando e com resultados incríveis, né? Tem todo um link com inteligência artificial também que pode ser feito, né? Mas bacana. Muito obrigado, meninas. Se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes sociais ou quiser deixar site, contato, como é que as pessoas fazem para encontrar vocês? O meu é @PinaCaroline, Pina com 2 N's, Pinna, em 99,9% das redes sociais, menos no LinkedIn, que é Caroline Pina normal. E aí o site tem o site do próprio Desafio Level Up, que lá a gente tem alguns cases também, que é desafiolevelup.com.br. E é isso. É isso aí, só contextualizando, o Desafio Level Up é um curso gamificado, então só pra gente, né, porque acho que a gente não falou lá no começo. Bom, as minhas redes são todas Diana Pádua, só o LinkedIn é Diana G Pádua, mas aí se procurando Diana Pádua você me acha lá também. Meu site, dianapadua.com também, e o desafiolevelup.com.br. Basicamente é isso. Pô, fantástico. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, por terem compartilhado tantas informações importantes e legais. É isso. Valeu, foi um super prazer conversar com vocês hoje. Eu que agradeço. Obrigada novamente pelo convite. Tamo junto e quem tiver aí qualquer dúvida, quiser conversar, estamos à disposição. Agradeço também pelo convite e qualquer coisa grita. A frase que eu adoro usar pra Diana. Tá ótimo. Valeu, meninas. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.